Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha para mais uma receita. E se vocês são clientes habituais e fiéis aqui do canal e se veem todos os vídeos, devem ter visto que na semana passada eu fiz aqui um vídeo onde expliquei como é que eu faço beijinho de coco. Não só o beijinho de coco clássico, tradicional, que fica mais consistente e que dá para fazer aquelas bolinhas que nós todos conhecemos como os beijinhos de coco, como também um beijinho de coco mais cremoso que serve para recheios. E é esse beijinho de coco que eu vou usar na receita de hoje. Receita essa que vai ser um bolo de coco, mas não é um bolo de coco qualquer. Vai ser um bolo de coco e chocolate que é inspirado naqueles chocolates que são os Bounty, que são assim uns chocolatinhos recheados com um recheio bem intenso e compacto de coco. Portanto, se vocês gostam desse chocolate, se gostam de coco, se gostam da combinação de coco e chocolate, eu arrisco-me a dizer que este bolo que eu vos vou ensinar hoje vai provavelmente começar a ser o vosso bolo preferido. E eu posso estar enganada, mas é altamente improvável. Passo a explicar como é que vai ser este bolo. O bolo em si vai ser uma receita que eu até já ensinei aqui no canal. Vou deixar aqui o link para vocês irem lá ver, que é o meu bolo de coco preferido. Então, o que eu vou fazer para transformar esse bolo num bolo Bounty é que eu vou recheá-lo abundantemente com o recheio cremoso de beijinho de coco e depois cobri-lo com uma cobertura de chocolate. Já perceberam, não é? Porque é que este bolo corre o sério risco de ser um dos vossos bolos preferidos. Vamos aprender a fazê-lo então. Vamos começar pelo bolo de coco e para isso vamos precisar de farinha, açúcar, manteiga, claras, este bolo só leva claras, não leva gemas, leite de coco, um iogurte de coco ou se não encontrarem um iogurte natural ou grego, coco ralado e fermento. Apesar de eu já vos ter dado esta receita aqui no canal, vou refazê-la rapidamente aqui para quem não viu e vamos então numa tigela colocar a manteiga amolecida juntamente com o açúcar, bater muito bem até ficar um creme mais claro, juntar as claras e as claras vão mesmo assim sem bater nem nada, vamos incorporar as claras com a batedeira, depois juntamos o leite de coco, o iogurte e o coco ralado, continuamos a bater e por último vamos integrar os ingredientes secos que são a farinha e o fermento. Vamos envolver bem com uma espátula até estar tudo integrado e está prontinha a massa do nosso bolo. Agora vamos colocar numa forma, eu estou a usar uma forma de bolo inglês que eu untei com spray desmoldante. Esta forma tem cerca de 30 por 12 cm e o bolo vai a cozer ao forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno, nesta forma, demorou cerca de 50 minutos. Já sabem que o truque é sempre espetar um palitinho no centro, quando sair limpo está prontinho. Deixamos o bolo arrefecer durante cerca de 10-15 minutinhos na forma, depois invertemos para uma rede e deixamos arrefecer completamente enquanto preparamos os outros elementos. Vamos fazer a cobertura que é muito simples. Eu vou usar chocolate e óleo de coco. Eu vou derreter o chocolate e o óleo de coco no micro-ondas até ficar uma mistura lisinha. O chocolate Bounty, que é a inspiração para este bolo, é coberto com chocolate de leite. Vocês podem usar chocolate de leite. Eu estou a usar um chocolate de 50%, que tecnicamente é um chocolate negro, mas não é muito amargo e assim o bolo não fica tão doce. Mas usem o que vocês preferirem. E aqui temos todos os elementos para a montagem do nosso bolo, já todos frios. O bolo de coco, o recheio de beijinho cremoso e esta cobertura de chocolate. Para a cobertura, se preferirem, podem usar apenas o chocolate, vai ficar uma camadinha mais grossa, ou então podem usar uma ganache que fica uma camadinha mais cremosa. Vou começar por dividir o bolo em 3 para termos 2 camadas de recheio. Corto a primeira parte e olhem só a textura do miolo deste bolo e agora vou cortar então a segunda fatia no meio desta parte que me resta. A primeira parte eu cortei assim também à volta, só que a câmera não filmou, então estou a filmar aqui nesta para vocês verem. Só depois de eu marcar toda a volta é que corto a fatia na totalidade. Com o bolo dividido vamos então começar a montá-lo e como é um bolo bem delicado eu resolvi montá-lo dentro da forma. Vou forrar com película aderente para depois ser mais fácil desmoldar. Tenho aqui o meu recheio cremoso que vou colocar num saquinho de pasteleiro para também ser mais fácil de
rechear, vou reservar uma colher de sopa deste recheio e o restante vou colocar metade aqui nesta primeira parte e alisar muito bem. Eu não coloquei nenhuma calda neste bolo porque o bolo já é úmido o suficiente, mas se vocês quiserem podem colocar, estão à vontade, um bocadinho de leite de coco vai ficar ótimo também. Coloca-se a segunda camada do bolo, dá-se assim um ligeiro aconchego para ficar assim tudo bem unido. Coloca-se agora o restante recheio de beijinho de coco, alisa-se e por fim a última camada do bolo. E apesar de poderem terminar o bolo nesta altura, eu aconselho que fechem bem a película aderente e levem ao frigorífico pelo menos uma meia horinha para que fique tudo mais compacto e fresquinho e seja depois mais fácil de manipular. Na hora de terminar o bolo é só desembrulhar a película, colocar diretamente numa grade, retirar a forma, a película e depois aquela colherinha de recheio que tínhamos reservado eu vou utilizar para passar à volta e selar todas as migalhinhas do bolo. É importante colocarem o bolo numa grelha e depois essa grelha por cima de um tabuleiro para ser mais fácil depois o processo de cobrirem com a cobertura de chocolate. E vamos então despejar esta cobertura por cima do bolo, pouco a pouco, e no fim alisar com uma espátula. O bom de colocarmos a grelha por cima de um tabuleiro é que se for caindo chocolate podemos sempre recuperar e voltar a usar para barrar o bolo. Se vocês preferirem então, como eu vos disse há pouco, podem fazer uma ganache e nesta altura apenas barrar, ou se usarem só chocolate também fazer este processo como eu estou a fazer aqui. Quando já tiverem o bolo todo lisinho, o que eu vos aconselho é que levem ao frigorífico para que esta cobertura possa solidificar, mas depois, antes de comerem, retirem do frigorífico aí uns 15 minutinhos ou a meia hora, que é para o bolo não estar tão compacto, ele fica melhor com a textura à temperatura ambiente. Para transferir para um prato é só usar duas espátulas ou duas facas, colocar no prato e agora sim, então vou levar ao frigorífico e olhem só como está o bolinho, passado meia hora, a casquinha mais firme, e vou cortar uma fatia para vocês verem como fica por dentro. Na verdade não se vê tão bem porque a cor do recheio e do miolo do bolo é a mesma, mas acreditem que quando provarem vai dar para perceber. Esta textura do bolo, a textura do bolo já era ótima. O bolo já é muito úmido e saboroso a coco, mas depois ali com o recheio do beijinho de coco fica ainda melhor, obviamente. E se a gente o cobre com o chocolate, faz assim um bocadinho um contraste com o coco. Não tenho assim muito mais a dizer sobre este bolo, portanto vou continuar a comer, vou deixar aqui a receita e depois vocês fazem e nos comentários vão-me dizer o que é que acharam, tá bem? Até para a semana e muitos beijinhos de coco. Tchau, tchau!